Um certo dia acordei, olhei pela janela, a outra janela, a outra janela. Pronto, eu olhei pela janela e pensei, nossa, bem que eu podia fazer um experimento, né? Então eu abri minha porta, peguei meu celular de verdade, e comecei a gravar um experimento de queda livre. E claro, não me esqueci de obter a distância. Mas que loucura é essa de transformar um vídeo em experimento? Bem, roda a vinheta. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à saga Conhecimentos para Experimentos. Eu sou o monitor e apresentador Matheus, e hoje a gente vai aprender a utilizar o Tracker. O Tracker é uma ferramenta interessante porque ela transforma um simples vídeo de telefone em um conjunto de dados experimentais para você fazer alguma brincadeira, como por exemplo o que a gente vai fazer hoje, uma análise de colisão inelástica. Vamos para o navegador para baixar o Tracker. Estamos aqui no navegador, e antes de começar eu vou fazer uma coisa. O link do Tracker vai estar disponível no Classroom, na apostila ou na descrição do vídeo. Você não precisa pesquisar, ok? Especialmente se você não errar o link. Mas eu vou pesquisar aqui por Tracker OSP, pronto. E agora eu vou clicar nesse primeiro link, opensourcephysics.github.io. E agora estamos no site, que não é tão lindo assim, e basta você clicar num desses três aqui. Se você for um usuário de Windows, você clica na versão do Windows, macOS na versão de macOS, e Linux você pode clicar aqui embaixo também. E sim, o Tracker consta com a versão online, que nem o Google Planilhas ou o Google Documentos, por exemplo. Mas ela é muito limitada, então a gente não vai utilizar essa, a gente vai usar versões de computador. Então, instale o Tracker e vamos para o nosso próximo passo, realmente usar o Tracker. Ok, estamos com o Tracker aberto. Você pode ver que é uma interface um pouco, bem, antiquada, talvez seja um termo bom. E a primeira coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte, certificar que a gente está no mesmo idioma. Quando eu baixei o Tracker pela primeira vez, ele estava em inglês, e eu acho mais interessante a gente deixar ele em português para todo mundo estar na mesma página. Tá rimando, né? Então agora que ele está em inglês, eu vou mostrar a vocês como que a gente pode mudar para o português. Enfim, eu vou clicar em Edit, entre File e Vídeo, vou clicar aqui, e eu vou vir aqui embaixo e vou deixar o mouse em cima do Language. E agora basta procurar o português BR. Agora que a gente está com o Tracker em português, a gente quase pode começar o experimento. Eu digo quase porque dependendo do aparelho que você usou para gravar o vídeo, e isso geralmente acontece com o iPhone, o vídeo que você gravou não é compatível com o Tracker. Felizmente a solução é simples. Vamos para o navegador. Estamos aqui no navegador e a gente vai utilizar um conversor de vídeo. Isso é, você vai converter o vídeo que você gravou para um formato um pouco mais amigável para o Tracker. Eu vou usar esse site aqui, ó, Cloud Convert. Ele faz isso que eu quero. E já até apareceu aqui embaixo, né, conversor de MP4. E é justamente esse que eu vou utilizar. Agora que o site carregou, você vê aqui que está em inglês, infelizmente, mas vai aparecer a opção aqui, converter em MP4 para alguma outra coisa. Você pode ignorar essa parte aqui de cima e já selecionar seu arquivo, e depois a gente mexe no próprio arquivo. Deixa eu mostrar como é que faz. Beleza, eu coloquei um vídeo qualquer aqui e aparece a opção, Convert to. Essa opção ela vai permitir que você converta para algum formato em específico. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui e apareceu um monte de opção. Eu vou clicar no MP4, já que é o meu interesse, né? Tem como você mexer na engrenagemzinha aqui? Não precisa, sinceramente. Agora basta você clicar em converter, que ele vai fazer todo o processo na nuvem. Enfim, provavelmente tem 1 milhão de sites que fazem essa conversão de MP4. Você escolhe qual você preferir, eu recomendo esse. O site vai estar no Classroom ou na descrição do vídeo. Vamos voltar pro Tracker. Ok, vídeo convertido, vamos abrir ele no Tracker. E não é tão difícil assim. Nessa parte aqui de cima, né, essa aqui é a barra principal do Tracker, eu vou clicar nessa pastinha. Tanto que se eu deixar a mouse em cima, aparece aqui, abrir um vídeo, não sei o que, não sei o que lá. Vou clicar nela, abrir, abriu, pronto. Estamos aqui com o nosso videozinho, e a interface do Tracker, a interface que a gente vai usar para trabalhar, né? Antes de a gente falar da interface, eu queria deixar aqui um agradecimento ao professor Gabriel Bier. Ele disponibilizou esse vídeo para que eu pudesse fazer esse tutorial para vocês. E é isso, de volta ao vídeo. Antes de a gente começar a trabalhar com o vídeo, vamos só quebrar isso aqui em partes. Essa parte que você vê em amarelo agora é a parte onde a gente vai começar a mexer no vídeo em si. É onde a gente vai criar os nossos dados experimentais a partir do vídeo, ok? No canto superior direito, como você pode ver ali, é onde o Tracker vai criar um gráfico para você. Esse gráfico não serve de nada a não ser te dar uma estimativa, por assim dizer, né? Até porque no final, o nosso objetivo é pegar os nossos dados do Tracker e colocar no Google Planilhas, ok? E a gente vai fazer isso usando a parte de tabelas do Tracker, que é essa parte agora que tem amarelo. De acordo com que a gente for criando dados na parte do vídeo, os dados vão parando ali. Vou criar uma tabelinha. E depois, no fim do vídeo, a gente vai pegar e copiar isso dali e jogar no Google Planilhas. Ok? Então, vamos começar de fato a mexer no Tracker. Você tá vendo aqui que tem um monte de botão aqui em cima, né? Tem um botão que até parece uma coisa de filme. E eu entendo que deve assustar bastante. Novamente, essa interface é um pouco antiquada. Mas isso não vai impedir vocês hoje. Vamos fazer um passo a passo do que a gente tem que fazer. A primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Vamos dar play no vídeo. Eu vou clicar na setinha verde aqui. E tá dando play perfeitamente, sem nenhuma pausa. Se você tivesse feito o vídeo direto do iPhone, é bem possível que aqui tivesse dando alguns tremeliques ou coisa do tipo, que deixariam a experiência de visualizar o vídeo um tanto quanto ruim, vamos ser sinceros. Mas enfim, o ponto é o seguinte. Entre o tempo que eu apertei play e o tempo que o professor BS realmente começou a fazer o experimento, tem alguns segundinhos ali que não precisavam estar ali.
E a gente vai poder editar esses segundinhos, a gente vai poder tirar eles. E até que é simples. Deixa eu voltar aqui pro começo, vou dar play de novo, espera um pouquinho. Ele vai começar mais ou menos agora, né? Pronto. Vou retornar um pouquinho aqui agora, espera. Aqui ele começou mais ou menos um pouco antes, né? Aqui tá bom. Você tá vendo aqui embaixo que tem umas setinhas pretas para cima? Essas duas setinhas, elas ditam os limites do vídeo, que nem cálculo. Então a nossa ideia é a seguinte, eu quero botar que o nosso começo do vídeo seja agora, seja nessa parte que eu tô aqui. E para fazer isso é simples. Com o mouse, eu vou apertar o botão direito e tá vendo ali, determine este como quadro inicial. Vou clicar, pronto. Agora toda vez que eu for dar play no vídeo, pausei, e agora eu vou clicar aqui para voltar do começo, pronto, esse é o começo, bem mais rápido. E eu vou fazer a mesma coisa pro fim do vídeo. Vou dar play, espera um pouquinho, pronto. Vou definir isso aqui como fim do vídeo. Definir este como quadro final. Perfeito, limitamos o vídeo. Definidos o começo do vídeo, a gente pode começar a fazer algumas coisas. A primeira é a seguinte, vamos clicar nesses botões. O primeiro botão que eu quero apertar é esse botãozinho rosa. Vou clicar nele. Pronto, o que esse botão é? É o botão dos eixos, está escrito até aqui em cima. Com ele, eu posso criar um eixo para esse vídeo. Vale ressaltar que esse eixo é totalmente arbitrário, então, por exemplo, eu poderia deixar o eixo da forma que está agora, que também estaria certo. Mas eu gostaria que o nosso primeiro ponto fosse no x igual a 0, ou algo perto disso. É uma preferência minha. Então vamos tentar fazer isso. Eu vou clicar no ponto 00 do eixo, né, o centro, e eu posso arrastar ele, como você pode ver. Eu posso deixar ele no nariz do professor, mas não vou fazer isso. Eu vou jogar ele mais pra cá. Agora eu vou dar um zoom. Ué, como é que eu posso dar zoom? Tem duas opções. Você pode usar essa lupinha aqui, né, tá vendo, tá 40%, ou então, já até aparece ali, eu posso usar a tecla Z para dar zoom. Usando a tecla Z, que eu acho um pouco mais chique, eu vou segurar ela e você vê que criou uma lupa, né? E eu clico aqui em cima. De novo, agora sim tá bom. 200%, e agora eu vou escolher uma posição para o meu eixo. Pode ser aqui? Tá de bom tamanho. Novamente, lembrando, isso aqui é totalmente arbitrário. Enfim, para ajustar, pronto. A próxima coisa que eu quero que a gente defina é uma escala. Atualmente o tracker não sabe o que é o quê. Então, vamos dar um exemplo. Se eu quisesse saber a distância desse carrinho até o outro, eu não ia conseguir saber. Mas tem uma régua aqui embaixo, e o tracker pode usar a informação dessa régua para obter o tamanho das coisas. Então, vamos fazer isso. Novamente, eu vou dar um zoom. Pronto? Pronto. Vou vir aqui no comecinho, eu vou dar mais um zoom, e agora sim. Tá vendo que aqui em cima tem dois botões? Um meio azulzinho e outro com régua de verdade. A gente vai clicar nesse botão azulzinho. Cliquei aqui, novo, bastão de medição. Pronto. O tracker agora acha que daqui até aqui tem 1 metro. Não tem. Só que essa régua dessa ponta até a outra, e a ponta está escondida, tem 1 metro. Então eu vou fazer justamente isso. Vou botar dessa ponta aqui, mais ou menos no meio. Acho que aqui tá bom. E eu vou ir até o outro lado. Cheguei aqui do outro lado, e eu vou tentar colocar no meio também. Acho que o meio seria mais ou menos aqui, né? Tá bom. Então, eu espero que essa régua esteja de uma ponta da régua até a outra, e eu posso ver até aqui em cima que o ângulo da fita, né, a fita de medição, tá 0,4. Acho que eu posso inserir um zero aqui e resolver? Aparentemente resolveu. Mas enfim, você viu aqui que é uma reta, que é uma reta supostamente perfeita, de uma ponta até a outra, onde a régua tem 1 metro. Então, agora o tracker sabe qual que é o tamanho das coisas. Tanto que, por exemplo, eu poderia clicar agora no botão da régua, nesse botão de régua verde, clicar aqui em fita métrica, e aqui ele me dá o tamanho das coisas. Então, por exemplo, eu posso descobrir o tamanho do carrinho. Deixa eu botar aqui e vir até aqui, né? Tem algo tipo 12 centímetros, né? Como a gente pode ver aqui. Enfim, eu vou apagar esse cara aqui. Ah, e para apagar esse cara, até que é simples. Eu vim aqui em fita, vou vir aqui e apagar. Pronto, sumiu. Ok, agora que o tracker sabe o comprimento das coisas e tem uma noção de eixo, né? Ele sabe o que está em cima e o que está embaixo. A gente pode começar a obter dados experimentais do nosso tracker. E tem duas opções para isso. Você pode usar o track, por exemplo, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, vou clicar em novo, e temos aqui ponto de massa, centro de massa, vetor, não sei o que lá. O que me importa é esse ponto de massa. E agora ele criou um ponto de massa para eu utilizar. Massa A, né? Eu vou mudar o nome disso depois, mas por agora já está certinho. Esse aqui é um dos carrinhos. Ele seria uma massa A. Aqui está como 1 quilo, mas aqui no quadro eu vou tentar um pouco de zoom. Ah, e para dar zoom que não estou fazendo agora, você vai rolar a rodinha do mouse, para então você ter um controle um pouco melhor do zoom. Enfim, está escrito aqui no quadro a massa do carrinho 1 e a massa do carrinho 2. Um carrinho tem 100 gramas adicionado, que seria o projétil da esquerda, que é esse cara aqui. É até fácil de visualmente enxergar isso, né? Porque tem um peso adicionado aqui. Então, a massa do carrinho, massa A, né? Seria o projétil, não seria 1 quilo. Vamos modificar isso logo. E eu vou esconder esse carinha daqui, que está me incomodando. E agora eu vou escrever aqui, 0, aqui vai ser 309, né? Isso. Eu até posso inserir um 4 aqui, mas o tracker acaba arredondando, então, Então, 309. E você poderia também já inserir o carrinho da direita, mas eu vou deixar para depois. Por agora, o nosso foco é esse cara aqui. Ah, e para mudar o nome dele, né? Vou botar aqui nome, projétil.
que nem está no quadro. Vou fechar. Pronto, agora é um projétil. Você pode até modificar algumas outras coisas. Por exemplo, eu poderia mudar as cores, mudar a marcação dele. Por exemplo, vamos botar uma marcação aqui de um círculo. Pode ser um círculo. Clico em aceitar. Pronto, então ele vai ser definido como um círculo. E agora a gente pode começar a fazer a marcação. Você tem duas opções para fazer isso. A primeira, e até aparece aqui embaixo em amarelo, né? Você pode usar Shift-clique para marcar as posições. O que isso quer dizer? Bem, o seu teclado, no seu canto inferior esquerdo, ele vai ter uma setinha para cima. Essa tecla é o Shift. E você vê que meu mouse mudou quando seguro essa tecla. Tá tipo uma mira. E a gente vai usar esse fato para começar a marcar os nossos pontos. Começar a obter dados de fato. Então, vamos fazer isso. Eu vou dar um pouco de zoom. E agora eu posso começar a fazer a marcação. Seguro o Shift e eu clico no centro desse quadradinho branco. O máximo que eu conseguir, pelo menos, né? Cliquei. E pode não aparecer. Talvez não tenha aparecido nem um pouco. Mas o que acabou de acontecer é o seguinte. Eu criei um ponto. Tanto que aqui na tabela de dados, temos aqui o tempo, o nosso primeiro quadro. E temos também a distância em x e a distância em y. Depois eu vou colocar coisas mais relevantes aqui, mas o ponto é, eu posso fazer isso várias vezes. Então, por exemplo, vou clicar aqui de novo, 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 e você vê que tá bem devagar, né? Lembra que eu falei lá atrás que esse vídeo era muito grande? A gente tá começando a ver isso. Mas enfim, você já consegue analisar algumas coisas aqui. Por exemplo, vamos começar a analisar aqui a posição do projétil. Eu tenho aqui que ele tá mudando de forma um pouquinho... Bem, parece uma parábola, né? Tá, ui! Já o Y do projétil, bem, tá indo pra cima, pra baixo, mas isso aqui era pra ser uma constante, né? Porque afinal, o carrinho não está subindo nem descendo, ele tá numa posição fixa. Isso aqui foi um deslize meu. E a gente pode começar a obter algumas informações legais disso daqui. Por exemplo, eu vou clicar aqui em dados, eu vou retirar essa posição X e Y, e eu vou colocar agora V. O que é o V? Você talvez consiga adivinhar pela unidade, né? V é a velocidade. É o modo da velocidade. Tanto que tá escrito aqui, intensidade da velocidade. Intensidade ele quer dizer que ele tá fazendo raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, né? Ele tá tirando um... Enfim, como você pode ver aqui, ele tá me dando a velocidade. Deixa eu até fechar aqui. E isso é bem legal. E eu posso até continuar para obter um pouco mais de dados. Então, por exemplo, se eu apertar Shift, vou clicar aqui no centro de novo. No centro, mais ou menos aqui. Aqui. Enfim, você tá vendo que tem muitos dados a serem obtidos. Mas agora eu tenho mais dados da velocidade. Então, por exemplo, a velocidade no começo era bem devagarzinha, mas lentamente ela está aumentando. E o motivo para ele estar acelerando ainda até que é simples. O professor provavelmente ainda está empurrando o carrinho. Ok, se eu for continuar nessa velocidade que eu estou fazendo agora, eu vou terminar só amanhã. Eu não quero terminar amanhã, a não ser você. Então, eu vou mostrar para vocês dois truques. O primeiro é o seguinte. Tá vendo aqui embaixo que tem esse 1? E se eu deixar meu mouse em cima tem aqui o tamanho do pulo? O que isso quer dizer é o seguinte. Eu posso clicar aqui e definir tamanhos de pulos. E o que isso quer dizer em português é o seguinte. Ao invés de eu avançar quadro a quadro, eu vou avançar um pouco mais. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui em 4. E agora, se eu der play, ele está dando picotado, mas são menos coisas para eu fazer. Deixa eu até fazer isso de novo. Tá vendo como tá mais picotadinho? E agora, se eu der pause, voltar do começo, deixar no normal e clicar aqui de novo, e tá bem mais liso. Isso é muito útil para experimentos desse tipo, onde você tem um experimento grande com muita informação. No futuro, vocês vão fazer um outro experimento com o tracker, que você também pode utilizar esse vídeo de base, que não vai poder fazer isso, porque vai ser um vídeo muito mais curto. Enfim, vou deixar aqui em 4, eu acho que é um bom tamanho. E agora, para o segundo truque que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar esses dados que eu obtive até o momento, né? Eu vou vir aqui... Eu vou clicar em cima de algum deles, pode ser esses dois. E eu vou vir aqui em limpar dados. Limpar dados. Pronto, apagou tudo. Tá vendo aqui em cima que tem tipo um botão de uma explosão do lado do track, né? Eu vou clicar nele. Pronto. Trajetória automática. O tracker tem uma função de trajetória automática. Essa daqui é uma função muito útil, especialmente para um contexto desses. Ela vai permitir que você faça todo esse negócio de clicar automaticamente. E provavelmente com tanta precisão quanto a sua. É claro, é uma opção um pouco mais preguiçosa e nem sempre funciona. Mas, para esse experimento em específico, ela funciona. Então, vamos tentar utilizar ela. Eu modifiquei aqui na parte de modelos a taxa de evolução, eu deixei em 40%. E eu modifiquei aqui no pesquisar essa caixinha que diz coordenada X apenas. Vale a pena você clicar nela, porque nosso objetivo não é medir diferença em altura Y, até porque se tiver algum erro, né? A gente só quer saber a coordenada X. Então, deixei ela ali. E agora eu vou fazer o seguinte. Ctrl Shift. Tá vendo que mudou, né? E agora eu vou clicar aqui no centro. Aqui. Vou dar um pouco de zoom para ver se está certinho. Vou fechar essa caixinha aqui, né? Essa parte em vermelho, que não é listrada, essa parte em vermelho que é uma linha cheia. Eu vou limitar ela para a parte em branco. Aqui. Opa, sem querer tirar da posição, deixa eu dar uma aumentada. Deixa eu pegar esse ponto, vou jogar ele aqui pro centro de novo. Perfeito. E agora o tracker quer saber o que ele tem que procurar no meu vídeo. Deixa eu tirar o zoom, vou clicar em pesquisar e eu tava fora, não tava vendo nada, né? Mas
se eu voltar aqui... Ok, agora que eu tirei o zoom tem como ver. Eu vou dar play e você vê que ele tá marcando os pontos, bem, eu acho pelo menos, né, certinhos. E tudo automático, sem eu ter que fazer nada. Agora a gente vai verificar um pouco se os pontos estão realmente certinhos e para fazer isso eu vou voltar do começo, vou dar um pouco de zoom e eu vou apertar Ctrl e eu vou rodar a rodinha do mouse. Você vê que eu consigo avançar os quadros dessa forma. Eu vou dar um pouco de zoom e ele de fato marcou bem certinho, na minha opinião, né? Eu acho que ele realmente marcou certinho dessa vez. Você verifica se ele tiver marcado certinho ou não. Se você não conseguir fazer isso funcionar devido à qualidade do vídeo ou qualquer coisa que seja, você faz à mão. Você vai fazer o shift e você vai clicando de acordo. Que nem estava fazendo no começo, só que com essa parte aqui em 4 ou 5 ou 3, seja lá como você preferir. De qualquer modo, eu vou fechar isso daqui. E você vê agora que a nossa tabela está bem mais preenchida, né? E tudo automático. E você talvez esteja se perguntando o que aconteceu aqui, que está com uma quina, né? Eu posso até clicar aqui para ver. E, bem, aconteceu o seguinte, ocorreu uma colisão, né? O projétil entrou em contato com o alvo. Então, por exemplo, se eu retroceder um quadro, você vê que eles não tinham batido ainda. Mas, bateram agora e continuaram com a velocidade reduzida. Eu vou voltar para o quadro antes da colisão. Então, por exemplo, deixa eu retornar um pouquinho. Pronto, aqui. Eu vou começar a marcar a posição do outro carrinho a partir de agora. Eu não vou marcar antes porque não tem motivo, né? O carrinho vai estar parado, afinal. Para marcar esse carrinho novo, eu vou de novo em Track, eu vou clicar em Novo, vou clicar em Ponto de Massa, e agora tenho novamente uma massa A. E agora novamente tem uma massa A. Deixa eu fechar esse carinha aqui, e a gente vai começar a modificar essa massa A. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o peso dela, né? A massa em si. Então, deixa eu apagar esse cara aqui. 0,210. Aperto Enter. E agora eu vou modificar o seu nome. Nome, alvo, pode fechar. Eu também vou mudar a cor para ficar um pouco mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Cores, pode ser esse azul aqui. Ótimo. Enfim, você pode fazer com auto track, ou então você pode fazer à mão. Então, por exemplo, posso dar zoom, começar a apertar shift e ir clicando vez a vez. Como você preferir. Eu vou usar auto track porque eu tô com preguiça. Agora deixa eu apagar esses dados. Apagar? Pronto. Ih, não era para ter apertado apagar não, calma. Agora que eu consertei, a gente vai para o auto track. Vou clicar de novo na explosão. E agora eu vou dar um pouco de zoom. Ctrl Shift. Vou clicar aqui. Vou reduzir essa caixinha. Acho que aqui tá bom. E agora basta eu clicar em pesquisar. Ai, quase não consegui acompanhar. Vamos ver se realmente tá certinho. Deixa eu botar do começo. Espera um pouquinho. Tá marcando certinho, sim. Vou fechar esse cara. E agora eu tenho os dados tanto do alvo quanto do projétil. Beleza, mas e agora? Bem, você já poderia pegar os dados que obteve e colocar no planilhas. Mas eu vou recomendar que você salve o seu arquivo antes, né? Porque afinal, né, se sua luz acabar e seu computador desligar, você vai perder todo o seu progresso. Então, vamos salvar o arquivo. Eu vou fazer 2 salvamentos diferentes. O primeiro salvamento que eu quero fazer é um nosso. É para você poder voltar no vídeo e editar alguma coisa se precisar, né? Então, vai ser o seguinte, eu vou clicar aqui, salvar, arquivo.tracker. O nome é inelástico, o nome do vídeo, né? Eu acho que tá bom, vou clicar em salvar. Pronto, exportou. Esse arquivo, o .trk, ele é um arquivo pessoal. Não envia ele. Se o professor clicar para abrir ele, não vai conseguir abrir, ok? Agora a gente vai salvar o arquivo para o professor. A gente vai clicar novamente aqui nesse disquete. Eu vou clicar aqui em exportar zip. Pronto. Temos aqui o nome inelástico. Você pode manter esse nome, você pode mudar, é o que você preferir. Você pode adicionar uma descrição. Eu vou botar aqui meu primeiro vídeo no track. E eu vou clicar agora aqui nessa parte de vídeo. Tá vendo que tem essa opção aqui, cortar para clipe? Clica nela, imagem de JPEG, tá bom? Metadata, você pode colocar aqui seu nome se você quiser, mas não precisa. E o resto não importa. Se você quiser mexer em alguma coisa, você pode, mas não precisa. Agora, basta eu clicar aqui em Save As. O nome está inelástico, vou clicar em salvar e pronto. Bem, esperar um pouquinho, né? E agora sim, pronto. Eu não preciso abrir o arquivo, né? Eu acabei de digitar ele, afinal, não. E esse arquivo .trz é o arquivo que você vai enviar no Classroom, ok? Agora que essa luz pode acabar à vontade, vamos para o Google Planilhas realmente começar a fazer o experimento. Estamos aqui no nosso queridíssimo Google Planilhas. O que eu fiz até agora foi o seguinte. Eu peguei aquela tabela que estava no relatório e joguei aqui. Então, a gente tem um conjunto de dados antes da colisão e o conjunto de dados depois da colisão. E claro, né, a gente tem V1 e V2. V1 e V2 seria do carrinho 1, carrinho 2, né? O projétil e o alvo. E a gente também tem um momento linear de cada um dos carrinhos. O P1 e P2, momento linear do carrinho 1, momento linear do carrinho 2. E um momento linear total. Ou seja, a soma desses dois carinhas aqui. Enfim, vamos voltar para o tracker. Estamos de volta no tracker, exatamente onde eu tinha parado antes. E eu vou fazer o seguinte. E aqui nessa parte de baixo de tabela, deixa eu até aumentar esse cara aqui. Pronto. Você vê que tem um tempo, tem velocidade, mas está faltando um momento. Então, vou vir aqui em dados, vou vir aqui em momento, né, que é esse pezinho aqui, intensidade do momento, vou clicar nele, vou fechar.
E pronto, agora eu tenho todos os dados necessários. Agora, o meu interesse é obter dados de antes da colisão. Então, por exemplo, não vale tanto a pena eu pegar os dados do começo. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu der play no vídeo, você vê que o carrinho ainda está acelerando. Ele só pega a velocidade constante, né? Então, eu só poderia começar a marcar a partir desse terceiro dado. Só que eu também não vou fazer isso. Se eu voltar para planilhas, eu vou ficar fazendo troca-troca toda hora. Você vê aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados antes da colisão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar o quadro que teve a colisão e eu vou pegar os 6 dados antes da colisão. Vamos pro tracker. A colisão aconteceu nesse quadro aqui, nesse 1,47. Então eu vou pegar 6 dados antes deste para poder colocar no planilhas. Vamos lá. Eu vou pegar esse cara aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar esses aqui então. Selecionei eles, eu vou apertar o botão direito, vou vir aqui em copia os dados selecionados, vou clicar nesse Include Headers, porque eu não quero isso. Pronto, botão direito, copie os dados selecionados. Não clique como formatado, porque você está perdendo um pouquinho de resolução que não precisa. Clique em precisão total. Está copiado, vou vir aqui, Ctrl V. E aqui estão eles. Eu só vou pegar esse carinha aqui, que ele não deveria estar aqui, ele deveria estar aqui. Pronto, deixa eu apagar esse cara aqui. Então, a gente já preencheu aqui toda a nossa tabela de antes da colisão. E agora vamos preencher essa parte aqui de baixo, depois da colisão. Novamente, vamos pro tracker. E agora eu vou vir para o 1,47 em diante. Vou selecionar esse cara aqui e vou descendo, pode ser até aqui, né? Eu não sei quantos que são, mas eu acho que esse aqui já é mais do que eu preciso. Novamente, botão direito, copio os dados selecionados, precisão total, vou para planilhas, venho aqui, Ctrl V, e foi certinho, eu não tinha planejado isso. Deixa eu selecionar aqui, jogar esse cara para cá, vou apagar isso daqui, pronto. Ok, finalizamos para o carrinho 1. Agora vamos para o carrinho 2. De volta no tracker, vou clicar aqui em projétil, vou para alvo. Beleza. E agora eu vou mudar os dados, que ainda está selecionado aqui posições X e Y, né? Vou vir aqui em dados, eu vou clicar nesses dois carinhas, que eu não preciso deles. Vou aqui na velocidade e vou vir aqui no momento. Pode fechar. Dessa vez eu não preciso copiar o tempo, porque já está lá, né? Afinal. E como eu sei que o maior tempo lá foi 2,93, eu vou selecionar daqui e vou até aqui em cima. Botão direito, copio os dados, clica nesse carinha aqui do headers para tirar ele. Botão direito, precisão total. Venho para cá. Ctrl V aqui depois da colisão, porque esse carrinho só começa a se mexer depois da colisão. Ctrl V e repito o processo aqui para um momento linear. Copio os dados. Já selecionei tudo, vou apertar o botão direito, copio os dados selecionados, precisão total. Venho para cá de novo, Ctrl V. Agora eu vou fazer a soma do momento total. Eu vou digitar aqui igual soma e vou somar esses dois carinhas aqui. Aperto Enter, preenchimento automático, sim. E é isso, terminamos. Claro, aqui embaixo eu já fiz um gráfico, né, mas você também teria que fazer um gráfico, né, para visualmente demonstrar isso e por que o relatório pede. E o gráfico é do momento total em função do tempo, então, de acordo com que o vídeo foi avançando, qual que foi seu momento linear total. Você pode ver visualmente, né, que ele caiu. Aqui a gente começou em 0,15 e terminou em 0,13. E olhando o gráfico, você pode ver isso de forma mais visual, né? E a gente vê que foi aqui mais ou menos que aconteceu a queda, né, que foi onde aconteceu a colisão do nosso gráfico. Se eu olhar aqui embaixo, foi mais ou menos perto do 1,5, que foi quando aconteceu a colisão de fato, né? Então, tudo confere. Não esquece de, quando você for fazer o gráfico, de primeiramente não deixar ele tão feio assim, que aqui tá um pouco horrendo, e de não esquecer de colocar as unidades nos eixos. Aqui eu coloquei o P total, como quilograma vezes de metro por segundo, e aqui embaixo está tempo, que é só segundo. E terminamos. Eu espero que tenha dado para entender. Em caso de dúvidas ou algum problema técnico, você pode se direcionar à monitoria, seja presencial ou online. E com esse vídeo eu começo a me despedir da saga. Basicamente, terminamos todo o conteúdo que precisamos saber para FISESP 1. E eu espero que tenha sido produtivo, que você tenha aprendido alguma coisa com os vídeos. Provavelmente vai ter algum outro vídeo depois desse. Mas eu agradeço seu tempo e sua paciência. Espero encontrar vocês em outro momento no futuro. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau!